Uma espada sagrada apareceu com uma única mensagem: uma oportunidade deve ser dada de forma justa. A visão era avassaladora, um poder que parecia dividir o próprio mundo diante do jovem. Então, uma voz chamou por um homem chamado Leon, mas não estava falando com ele. Essa lembrança alimentou uma determinação feroz dentro do protagonista. Ele focou cada gota de sua vontade. Isso era mais do que apenas uma luta. Ele se postou diante daquele poder, pronto para o desafio. E estendeu a mão para agarrar aquela chance. As palavras da visão ecoaram em sua mente enquanto ele lutava. Uma chance justa era tudo o que ele queria. De volta à realidade, o treino não estava indo bem. Ele enfrentava seu rival, um estudante popular que, por coincidência, também se chamava Leon. O Leon loiro atacou com força total, exibindo sua habilidade superior. O protagonista mal conseguiu desviar do golpe final, mas não adiantou. Ele foi jogado no chão, desarmado e derrotado mais uma vez. Seu rival ficou de pé, vitorioso e com um sorriso confiante. Para o herói da academia, era apenas mais um dia. De novo, a mesma humilhação de sempre. Por 3 anos, ele treinou sem parar para superar Leon. E por 3 anos ele falhou, mas ele não ia desistir. Com toda a raiva acumulada, o jovem atacou mais uma vez num golpe desesperado. Mas para Leon, aquilo não era nada. Ele defendeu o ataque com um sorriso sem esforço algum. O protagonista colocou toda a sua força no impacto. Seu rival, no entanto, continuava perfeitamente calmo. Com um único movimento, a espada de madeira se quebrou em pedaços. O som da derrota ecoou mais uma vez. A frustração era tanta que chegava a doer. E o pior de tudo era que Leon não era um cara mau. Ele era o herói da academia, admirado por todos, um protagonista de contos de fadas na vida real. Enquanto isso, o nosso herói só conseguia remoer a própria insignificância. Vendo o estado dele, Leon se aproximou e ofereceu ajuda, perguntando se ele estava bem. Mas aquela gentileza era como um insulto. O jovem rejeitou a ajuda, gritando para que Leon o deixasse em paz. O protagonista suspirou, exausto. A frustração de mais uma derrota ainda pesava em seus ombros. De repente, uma jovem apareceu, oferecendo ajuda. Mas ele não queria a pena de ninguém. Ela se aproximou dele. Com um sorriso forçado, ele tentou disfarçar a humilhação que sentia. Mas a garota não se intimidou. Ele disse que isso não era da conta dela e mandou que o deixasse em paz. O jovem simplesmente deu as costas e foi embora, deixando a garota e seu amigo para trás. Ela então gritou, dizendo que ouviu tudo e o questionou por continuar lutando contra Leon se nunca conseguia vencer. As palavras dela o atingiram em cheio. Ele parou, irritado com a intromissão. O amigo dela tentou acalmar a situação, mas a garota estava irredutível. Ele se virou bruscamente e segurou a mão dela, notando que estava ferida. O protagonista a empurrou de leve, reforçando que ela não deveria se meter em sua vida. E então, ele explodiu. Toda a sua frustração veio à tona em um grito. A jovem ficou sem palavras, surpresa com a intensidade da reação dele. Enquanto se afastava, ele pensava que no fim, só tinha seu esforço. Mas em um mundo injusto, só isso não era o bastante. A noite caiu, mas a frustração do protagonista ainda queimava. Ele precisava descontar em algo. Então, ele treinou, golpe após golpe, despejando toda a sua raiva e impotência na madeira. Cada movimento era um grito silencioso, uma tentativa desesperada de quebrar os próprios limites. Ele não parou. Não podia parar. O esforço era a única coisa que ele sentia que ainda tinha. Até que a espada, assim como sua esperança, finalmente se partiu. O resultado de sua fúria foi apenas mais destruição. Mais um lembrete de seu fracasso. Ele olhou para o que restou. 3 anos de sua vida. E no fim, tudo o que ele tinha era um pedaço de madeira quebrado. Ao longe, as luzes da academia brilhavam. E então, ele se lembrou de algo. Era o aniversário de Leon. Enquanto ele sofria sozinho, o herói da academia estava comemorando com todos. Aquele contraste esmagou o que restava de sua determinação. Ele simplesmente largou a espada,
Exausto, o corpo e a mente do jovem finalmente cederam. Ele se perguntou por que tinha que desistir. Se tudo já estava decidido, qual era o sentido de seu esforço? A pergunta ecoava em sua mente, sem resposta. Um peso insuportável. E pela primeira vez em muito tempo, a frustração se transformou em lágrimas. Ele olhou para a lua, como se esperasse uma resposta que sabia que nunca viria. Ele gritou para os céus, perguntando qual era o sentido de tudo aquilo. Uma explosão de pura dor e desespero. Sua mente voltou no tempo. Para uma noite parecida, sob a mesma lua, quando ele era apenas um garoto. Um garoto que não conhecia essa raiva, apenas a vergonha de ser fraco e a timidez de quem se sentia pequeno. Mas algo naquele dia mudou. A vergonha deu lugar a uma nova e fria determinação. Foi o momento que definiu todo o seu caminho. O instante em que sua vida tomou um novo rumo. Enquanto isso, na festa, um jovem príncipe observava tudo com um olhar distante e melancólico. Uma garota chamada Chloe se aproximou, visivelmente irritada, e o confrontou. Ela estava cheia de uma energia que ele claramente não compartilhava, parecendo ignorar a preocupação dela. Chloe então declarou que iria procurar por ele e saiu correndo, determinada a encontrá-lo. Um homem mais velho, Sir Gilbert, notou a cena e comentou que o príncipe parecia ter sido rejeitado. O príncipe respondeu com um sorriso cansado, pedindo para não ser chamado por seu título. Ele sentia que não o merecia. Mas Gilbert o encorajou, dizendo que as provações o tornariam mais forte, e o parabenizou por seu aniversário de 17 anos. Afinal, ele carregava o peso de uma linhagem nobre, o símbolo do grande Império Clyde. Um legado que o comparava ao grande herói Roderick, uma lenda de 300 anos atrás. O príncipe, no entanto, sentia que essas expectativas eram um fardo pesado demais para ele carregar. Enquanto isso, na festa, Leon observava tudo com um ar de superioridade. A vitória era dele. Longe dali, Chloe continuava sua busca, determinada a encontrar quem procurava. Toda a frustração do protagonista explodiu. 3 anos de esforço, reduzidos a nada. Os nobres, alheios a tudo, continuavam a celebração, brindando ao sucesso do vencedor. Mas então, no meio do desespero do jovem, uma luz intensa surgiu da terra. Do chão, emergiu uma espada. Ela pulsava com uma energia que não pertencia a este mundo. Uma voz falou com o protagonista. Ele não acreditou. Era uma espada sagrada. A pressão daquela aura era esmagadora, testando os limites do jovem. A espada confirmou o que ele sempre sentiu no fundo da alma. O mundo era injusto. Ao ouvir aquilo, um sorriso amargo surgiu no rosto do protagonista. Ele não estava louco. De repente, toda a sua atenção se voltou para aquela lâmina falante. Uma nova determinação começou a queimar em seus olhos. Aquela poderia ser sua chance. Ele encarou a espada, a fonte de um poder que ele nunca sonhou em alcançar. Mas a espada declarou que só aqueles que se esforçaram de verdade eram dignos de reclamar do destino. Aquelas palavras o atingiram em cheio. Depois de tudo que ele fez, a espada dizia que ele não era digno? Em sua mente, a imagem de Leon era clara. O rival sempre sorrindo, sempre no topo, sem nunca parecer se esforçar de verdade. Enquanto isso, a realidade do protagonista era outra. A de quem não tem nada, e por isso estava destinado a perder tudo. Ele se lembrava da sensação de ser deixado para trás, de ver seu rival sempre um passo à frente. Toda essa injustiça alimentava sua raiva. Ele não podia aceitar esse destino. A espada sagrada reconheceu sua luta. Ela sabia que ele era um dos que questionavam a irracionalidade do destino. E então, a pergunta que ecoava em sua mente foi feita novamente. Ele se considerava digno? A dúvida deu lugar à certeza. Ele cerrou o punho com força. Toda a frustração acumulada estava prestes a explodir. Com um grito, ele respondeu. Ele não podia mais aceitar aquela realidade injusta, não depois de todo o seu esforço. Sua determinação fez a espada reagir. Ela ofereceu a ele a chance que tanto buscava. Sem pensar 2 vezes, o jovem correu em direção ao seu novo destino. Em sua mente, vieram lembranças de um tempo em que Leon não era um rival, mas um amigo que lhe estendia a mão,
Mas esse tempo ficou para trás. Ele escolheu um caminho solitário, deixando tudo para se tornar mais forte. Ele treinou dia e noite, sem descanso, para destruir aquela realidade injusta. Seus esforços não podiam ser em vão. Finalmente, o protagonista parou diante da espada. O momento da decisão havia chegado. A lâmina pulsava com uma energia imensa, aguardando sua resposta. Ele a encarou com determinação. Seus esforços e sua revolta precisavam ser provados ali. Então, a voz da espada ecoou. Ela disse que não eram oráculos que o definiam. Era sua mentalidade, sua vontade de não se curvar a um destino injusto que o tornava digno. Por ter a convicção de provar seu próprio valor, ele merecia se tornar um herói. Aquele era um direito que ele conquistou com seu próprio esforço. E também a oportunidade que ele tanto buscou para mudar tudo. O jovem respirou fundo, se preparando para o passo final. A espada o convidou para lutar ao seu lado. Juntos, eles poderiam destruir o mal. Sem hesitar, o protagonista estendeu a mão para aceitar a oferta. Ele estava pronto para o poder e para o fardo que viria com ele. Sua mão se aproximou da empunhadura da espada sagrada. Era hora de tomar o destino em suas próprias mãos. Ao tocar a empunhadura, um poder avassalador explodiu. A conexão com a espada sagrada finalmente foi feita. A energia era mais do que seu corpo podia suportar. Um grito de pura agonia ecoou pelo local. Mas ele não soltou. Sua vontade era mais forte que a dor. O poder foi domado. A espada sagrada havia encontrado seu verdadeiro mestre. A transformação estava completa. Um novo destino começava naquele exato momento. Enquanto isso, de algum lugar, uma figura misteriosa observava tudo com um sorriso satisfeito. Ele confirmou que o jovem era ainda melhor que o herói anterior. A escolha estava certa. A situação toda parecia diverti-lo imensamente. Ele mal conseguia segurar o riso diante do que via. Ele então tranquilizou quem quer que estivesse ouvindo. Não havia motivo para preocupação. Afinal, tudo estava correndo exatamente como ele havia planejado. De repente, o protagonista abriu os olhos. Teria sido tudo um sonho? Ele estava de volta ao seu quarto, com o corpo exausto e enfaixado. A realidade era bem diferente da visão. Ainda meio grogue, ele virou a cabeça para o lado da cama. E lá estava ela. A espada sagrada. Definitivamente não tinha sido um sonho. Mas a realidade do que aquilo significava começou a pesar. A euforia deu lugar à incerteza. A voz da espada ecoou em sua mente, trazendo um aviso. Ela o alertou que, a partir de agora, ele enfrentaria provações muito mais difíceis do que a oportunidade que havia ganhado. Então, o espírito da espada sagrada se manifestou pela primeira vez. O espírito explicou que quem possui um grande destino também deve viver uma vida igualmente cruel. Ele teria que sacrificar as pessoas que ama, ou os amigos em quem confia. Mas o jovem não se abalou. Para ele, aquele não era um caminho de espinhos, mas sim uma oportunidade. A resposta do protagonista pareceu agradar o espírito. Mas não era hora de relaxar. Era hora de ir para o pátio de treinamento e mostrar o que ele sabia fazer. O tempo passou rápido e logo anoiteceu. Mesmo à noite, o treinamento não podia parar. O espírito se revelou um professor bem exigente para o desespero do nosso herói. Especialmente quando o espírito explicou que, por ser invisível aos outros, poderia ficar com ele. O tempo todo. O espírito continuou, explicando que poderia treiná-lo a qualquer hora e em qualquer lugar. E até mesmo dormir com ele. A entidade se ofereceu até para vigiar enquanto o jovem dormia. A ideia não ajudou a acalmar o protagonista. A mente do nosso herói foi para um lugar um tanto inapropriado, e o espírito o repreendeu na hora por pensar besteira. De repente, a espada reagiu. Uma onda de energia pura percorreu o corpo do protagonista, pegando-o de surpresa. Ele mal conseguia segurar o poder que fluía através de suas mãos. Quando a luz diminuiu, uma marca estranha havia aparecido nas costas de sua mão. O protagonista sentiu que algo estava diferente. A marca parecia pulsar com uma nova energia. O espírito da espada, no entanto, não parecia nem um pouco impressionado com a novidade.
Sem tempo para distrações, a entidade exigiu que o jovem mostrasse suas habilidades. Agora. O espírito queria ver do que ele era feito, sem desculpas ou hesitação. O protagonista pegou sua espada de treino, avisando que o espírito provavelmente se decepcionaria com o que veria. Mas a resposta que ele ouviu não foi a que esperava. O espírito garantiu que não julgaria. Afinal, um mestre de verdade não culpa o aluno por aquilo que nunca lhe foi ensinado. Com essa confiança, o protagonista treinou como nunca. Eram os mesmos movimentos, mas agora uma nova força fluía por ele. Pela primeira vez, ele sentiu o que significava ter o reconhecimento de alguém. E isso mudou tudo. Ele segurou a espada com uma força que não conhecia. A confiança do espírito fluía diretamente para suas mãos. Os movimentos eram os mesmos de sempre, mas, pela primeira vez, ele sentia que cada um deles tinha um propósito. Uma energia desconhecida começou a emanar de seu corpo, envolvendo-o por completo. Ele executou o golpe com uma precisão e poder que nunca imaginou possuir. O ar se partiu com a velocidade do movimento. Cada fibra do seu ser estava concentrada naquele único ataque. E então, a energia se foi. O protagonista mal podia acreditar no que tinha acabado de fazer. Um sorriso tomou conta de seu rosto. Ele finalmente sentiu o gosto do verdadeiro poder. Até mesmo a espada sagrada ficou surpresa, questionando o que tinha acabado de acontecer ali. O esforço era imenso, mas ele estava longe de terminar. O espírito o advertiu para não se acostumar. Ele ainda não estava pronto para usar esse poder e precisava amadurecer primeiro. De repente, a espada de treino não aguentou a pressão e se partiu em suas mãos. O poder foi tanto que seu equipamento simplesmente não resistiu. Mas no lugar dos destroços, uma nova espada, feita de pedra, se materializou no chão. O espírito então revelou o próximo passo. O treino de espada havia acabado. Agora, ele aprenderia a mover o próprio corpo. O protagonista olhou para os restos de sua espada de treino. Depois do último golpe, ela estava completamente inutilizada. Ele pegou a nova espada de pedra que surgiu no chão, mas a sensação era estranha, pesada demais. Mas a espada sagrada já tinha outros planos em mente. O treinamento de verdade começaria agora. O espírito explicou que o corpo do jovem era como uma tela em branco, um potencial enorme, pronto para ser preenchido com força bruta. A ideia animou o protagonista. Seguindo a ordem do espírito, ele se preparou para o treinamento físico. E assim, ele começou a correr. O esforço era visível em seu rosto, mas ele estava determinado a não parar. Ele correu, tropeçou e se levantou, repetindo o processo sem descanso. O treinamento era exaustivo. O jovem continuou correndo até o sol se pôr, levando seu corpo ao limite. Enquanto isso, o espírito refletia sobre o verdadeiro potencial do garoto. Ele via o jovem como um recipiente que, se treinado corretamente, poderia herdar uma fração de seu poder. Apenas uma pequena parte de sua antiga força já seria o suficiente para transformar o garoto em um mestre espadachim, um poder capaz de abater as criaturas mais temíveis do mundo. O espírito não sabia o quão forte era o rei demônio da era atual, mas ele já tinha tomado sua decisão, e disse ao protagonista para prestar muita atenção no que viria a seguir. A próxima lição da espada sagrada, no entanto, não era o que o protagonista esperava. Era apenas a aula normal. E ele estava exausto. A espada sagrada, no entanto, tinha outros planos. Ela finalmente decidiu por onde começar o verdadeiro treinamento do jovem. De repente, o espírito da espada surgiu bem ao seu lado, acordando o jovem com um susto. Enquanto o professor ensinava, a espada sagrada começou a explicar sobre um antigo provérbio oriental de combate. O protagonista tentava anotar tudo, mas seu corpo estava tão cansado do treino que mal conseguia segurar a caneta. Mesmo assim, ele se esforçou para registrar cada palavra do ensinamento da espada. O espírito então perguntou o que o jovem achava que mais lhe faltava. Sem ter certeza, ele arriscou um palpite. Mas a espada explicou que, ao contrário do que ele pensava, a força era o último dos pilares de um guerreiro. A habilidade mais crucial de todas era a capacidade de observação, os olhos. O espírito reforçou que visão, agilidade e coragem vinham muito antes da força bruta.
O protagonista já tinha ouvido falar sobre treinar os olhos, mas não fazia ideia de como aquilo funcionava na prática. Com total confiança, a espada sagrada declarou que, a partir daquele momento, ensinaria o jovem a como ver. E faria o protagonista entender o quão inúteis os olhos dele tinham sido até aquele momento. A primeira lição sobre a reação do jovem foi uma negação absoluta e frenética. A garota ao lado ficou completamente chocada, sem entender a atitude dele. Com um ar de quem se divertia, a espada sagrada deu início à lição. O protagonista, por outro lado, não fazia ideia do que estava por vir. A tensão era visível. De repente, o cenário mudou. O jovem se viu no meio de uma sala de aula, durante uma palestra comum. Ele estava completamente perdido, e a espada sagrada ao seu lado parecia entediada com sua confusão. A entidade o repreendeu. A instrução era usar o professor como ponto focal, não olhar apenas para ele. O jovem tentava entender. Ele tinha se concentrado somente no professor, ignorando todo o resto. A lição era sobre aprender a usar todo o seu campo de visão, não apenas uma parte dele. E então, algo começou a mudar. A percepção do protagonista se expandiu. Ele começou a notar os detalhes que antes passavam despercebidos, como a vareta de madeira na mão do professor. A espada sagrada observava com um sorriso satisfeito. O treinamento estava funcionando. O protagonista fechou os olhos, processando a nova enxurrada de informações visuais. Mas o esforço mental era exaustivo, quase doloroso. A espada sagrada, por outro lado, achava tudo um tédio. Naquela simulação, o professor parecia perfeitamente ciente do teste, continuando a aula com um sorriso. A pressão sobre o protagonista aumentava, levando-o ao seu limite mental. Tudo se resumia a uma única coisa: dominar completamente seu campo de visão. Essa era a chave para o próximo nível. O treinamento continuava, e o protagonista já sentia a exaustão mental. A espada sagrada observava, sem demonstrar qualquer compaixão. A entidade então apontou o erro fundamental do jovem. O problema era que ele só tentava olhar para o que parecia importante, ignorando todo o resto. A ficha finalmente caiu. A visão humana normal tem um alcance limitado, focado no que está à frente. Mas a instrução da espada era clara. Ele precisava usar todo o seu campo de visão, sem exceções. O jovem tentou aplicar o conceito, absorvendo a sala de aula inteira de uma só vez. Ele viu não apenas o professor, mas cada detalhe ao redor dele. O esforço era tão grande que sua cabeça parecia prestes a explodir. A colega ao lado notou a tensão. Sua mente começou a processar cada informação visual como uma equação complexa, sobrecarregando seus sentidos. Até mesmo os outros alunos, que antes eram apenas um borrão no fundo, agora entravam em seu foco. Uma das alunas pareceu perceber que algo estava diferente com ele. O treinamento se estendeu por todo o dia, até o anoitecer. Ao final da aula, o protagonista estava completamente esgotado, um zumbi ambulante. Mas para a espada sagrada, o sofrimento dele era apenas o começo. O treinamento não tinha acabado. A espada começou a bombardeá-lo com perguntas sobre detalhes triviais do ambiente, testando sua nova percepção a cada segundo. A sobrecarga mental era tão intensa que parecia dor física. A espada sagrada explicou que o cérebro dele precisava se acostumar com o sofrimento para poder evoluir. A mente do protagonista estava sendo quebrada e reconstruída, forçada a superar os antigos limites que aprendiam. Ele foi empurrado ao extremo, mas não pediu para parar. Sabia que não adiantaria de nada. Mesmo enquanto caminhava pelos corredores da academia, o treinamento continuava. Cada rosto, cada janela, cada detalhe era um novo teste. E aos poucos, ele começou a acertar as respostas, deixando as outras alunas completamente confusas com seu comportamento estranho. A espada o questionou sobre um candelabro na parede. Depois, perguntou se o estudante que ele tinha acabado de passar usava óculos. O protagonista confirmou, acertando mais uma vez. O interrogatório se estendeu até a noite, com perguntas sobre quais luzes dos dormitórios estavam acesas. A pressão era constante. Ele nunca tinha se sentido tão impotente, mesmo com todo o seu poder. Finalmente, o treinamento do dia acabou, e ele pôde voltar para o seu quarto. No caminho,
Ele passou pela porta do quarto de Leon. A simples visão do nome do seu rival trouxe de volta o peso da sua derrota. Assim que se jogou na cama, a exaustão mental desabou sobre ele de uma vez só. Era insuportável. O jovem não conseguiu segurar as lágrimas. A pressão de ter que superar seu rival e a brutalidade do treino o quebraram por um momento. A espada então explicou que esse era o objetivo. O corpo e a mente só evoluem quando são forçados a se adaptar ao desconforto. Completamente esgotado, ele finalmente adormeceu. O primeiro dia de treinamento tinha sido um inferno, mas era apenas o começo. Na manhã seguinte, a espada sagrada já o esperava. A lição sobre a maior fraqueza do protagonista estava prestes a começar. Ela explicou que o treinamento repetitivo do jovem o tornava rígido e previsível em combate, uma falha fatal. A verdadeira esgrima, segundo a espada, não era sobre força. Era sobre flexibilidade mental para adaptar os movimentos a qualquer situação. Para provar seu ponto, o treino do dia foi caótico. Ele observou outros alunos correndo de formas absurdas, forçando o cérebro a se adaptar. A espada o observava de perto, analisando sua reação. O protagonista finalmente entendeu. Ele precisava aprender a ver o combate de uma forma completamente nova. A lição era clara. Assim como caçadores e marinheiros desenvolvem sentidos únicos, ele precisava forjar os seus próprios para a batalha. Com a determinação renovada, o jovem estava pronto para absorver o novo conhecimento. Afinal, seu método antigo de apenas bater em um poste com força bruta claramente não o levou a lugar nenhum. De volta à realidade, ele foi acordado de forma brusca. A espada estava bem ao seu lado, pronta para começar. A entidade não parecia nem um pouco disposta a deixá-lo descansar. A espada continuou a explicação, dizendo que existiam inúmeras técnicas de espada poderosas no mundo. Mas, para o protagonista, aprender uma delas agora seria inútil e só levantaria suspeitas na academia. Então, a espada revelou o novo plano de treino. Um calafrio percorreu a espinha do jovem. A partir daquele momento, cada erro seria punido. Um método brutal para garantir que sua mente nunca tivesse um segundo de paz. O protagonista entendeu a mensagem. O novo treinamento seria um inferno e não havia espaço para fraquejar. Ele se lembrou da derrota, a humilhação que o colocou neste caminho em primeiro lugar. Mas ele não era mais o mesmo. Havia treinado por anos e agora tinha uma nova aliada. Mesmo assim, a memória daquela falsa gentileza o assombrava. A piedade de seu rival era pior que a própria derrota. Toda aquela raiva e frustração se tornaram combustível. Ele não falharia de novo. A espada sagrada, no entanto, não estava impressionada com o drama. O treinamento ia começar. O primeiro desafio. Uma aula normal. Mas a intensidade do protagonista já estava chamando a atenção indesejada. A espada parecia estar se divertindo bastante com o desconforto dele. Manter a compostura enquanto era mentalmente testado pela entidade era mais difícil que qualquer luta física. A espada então explicou as regras do novo jogo. Cada erro teria uma punição. Simples assim. E então, o primeiro erro aconteceu. A punição foi imediata e aterrorizante, um ataque direto na sua mente. O jovem não esperava por algo tão visceral. A espada comentou que aquilo foi só o primeiro teste e que ainda nem tinha ajustado a intensidade direito. Com um incentivo bizarro, a entidade o convidou a se esforçar mais no dia seguinte. Apesar do terror, o jovem não recuou. Se era esse o preço do poder, ele estava disposto a pagar. O protagonista sinalizou que estava pronto. O treinamento infernal da espada sagrada podia começar. E a punição veio sem aviso. Uma descarga de pura dor percorreu seu corpo, um castigo por cada pequeno erro que ele cometeu. Completamente esgotado, ele desabou na cama. Mas o teste ainda não tinha acabado. A espada sagrada iniciou um interrogatório mental, testando cada detalhe que ele observou durante o dia. A entidade parecia se divertir com o sofrimento do jovem. A pressão era insuportável, forçando sua mente ao limite absoluto. E assim, um mês se passou. A rotina de tortura e treinamento se tornou seu novo normal, correndo até o esgotamento todos os dias. Durante esse tempo, ele não viu Leon.
Mas os olhares que recebia de outros já eram diferentes. Seu corpo foi forjado no limite da resistência humana. Mas o teste mais difícil continuava sendo o mental. A espada o questionou sobre os pombos no telhado. Dessa vez ele acertou. Um pequeno alívio no meio do caos. A espada sagrada disse que ele mal passou, mas notou algo importante. Ele não tinha desistido. Ao ouvir aquilo, o protagonista se emocionou. Pela primeira vez, sua determinação foi reconhecida. Ele comemorou. Depois de um mês de tortura, aquele pequeno reconhecimento era tudo o que ele precisava. Mas uma voz o interrompeu. Era Leon. Ele confessou que veio checar se o jovem tinha desistido, como todos os outros. A comemoração do protagonista murchou na hora, mas ele não recuou. Leon percebeu que a determinação em seu rosto era diferente da de quem já aceitou a derrota. As palavras dele eram o oposto de tudo que o jovem ouviu de quem o mandava parar. O protagonista então perguntou por que Leon o procurou justo naquele momento. Leon o guiou para um lugar mais afastado, indicando que a conversa era séria. O jovem tentou dispensá-lo, mas Leon insistiu. Ele disse que fazia tempo que não conversavam assim. Então, Leon tocou num assunto delicado. O rumor de que ele não era um simples plebeu. Aquele olhar confirmava tudo. O boato era real. Leon pediu que ele o ouvisse não como seu veterano, mas como alguém que também esconde sua identidade. Ele lembrou o protagonista que sempre aceitou seus desafios de duelo, mesmo que parecesse unilateral. O protagonista se lembrou de todos que o subestimaram, os olhares de pena e o desprezo velado. Ele respondeu que não havia necessidade de rodeios, já suspeitava que Leon não era um plebeu. Com um sorriso, ele até brincou, perguntando se deveria começar a tratá-lo com formalidade. Sua confiança estava em outro nível. Leon esclareceu que não estava ali para formalidades. Ele queria falar como um igual, como alguém que também escondia sua identidade. Ele lembrou que sempre aceitou os duelos, mesmo que parecesse unilateral. O protagonista sabia que era verdade. Leon poderia ter recusado tudo desde o começo, sem qualquer consequência para si. Aqueles combates só continuaram pela gentileza de Leon. Era a generosidade do vitorioso para com o perdedor. Refletindo sobre isso, o jovem percebeu que era hora de mudar as regras do jogo. Então, ele propôs que eles acabassem com aquilo. Não ali, mas em um último e definitivo duelo. A ideia era simples, mas ousada. Seria um combate apenas com esgrima pura, sem o uso de aura. Só que desta vez, com espadas de verdade. A proposta era séria. Leon entendeu o peso daquelas palavras. Mas o protagonista ainda não tinha terminado. Havia uma última condição. Ele respirou fundo e colocou a carta final na mesa. Declarou que, se ele vencesse o duelo, Leon se tornaria seu vassalo. A aposta era altíssima, uma forma de decidir a hierarquia entre eles de uma vez por todas. Leon questionou a validade de uma promessa verbal, que poderia ser quebrada a qualquer momento. Mas o protagonista respondeu que confiava nele. Ele sabia que o homem à sua frente era inflexível, guiado unicamente por seu orgulho. Leon processou as palavras do protagonista. A confiança que ele depositou em seu orgulho era um peso inesperado. O jovem aguardava a resposta, sabendo que tudo dependia daquele momento. Ele então reforçou sua proposta, afirmando que se perdesse, se tornaria o vassalo de Leon sem questionar. A rivalidade entre eles sempre foi assim. Um impasse constante, com Leon sempre um passo à frente. Mas desta vez, a determinação no olhar do protagonista era completamente diferente. Vendo isso, Leon aceitou a condição, e então propôs os seus próprios termos. Se ele vencesse, o protagonista teria que lhe dar qualquer coisa que ele quisesse. Leon ofereceu itens valiosos como recompensa, mas o jovem recusou tudo. Ele não estava interessado em técnicas, tesouros ou elixires. Um pequeno sorriso se formou em seu rosto. Ele declarou que decidiria o que queria como prêmio apenas no dia do duelo. A jogada era ousada, deixando seu rival sem saber o que esperar. Mas a confiança do protagonista não abalou Leon. O príncipe concordou com os termos. Ele apenas pediu para ser avisado com antecedência para preparar o local. O acordo estava selado. O duelo que decidiria o destino dos dois finalmente iria acontecer.
Após o acordo, a garota loira se despediu, deixando algumas últimas palavras para o protagonista. Ele a observou ir embora, sentindo o peso daquele momento de partida. Em sua mente, a imagem de seu rival, Leon, surgiu impecável e confiante como sempre. Mas essa imagem logo se distorceu, mostrando um príncipe suando frio de nervosismo. Era apenas um reflexo de como o próprio protagonista se sentia. A pressão era enorme. A espada sagrada percebeu seu estado e o repreendeu, dizendo que ele não precisava se preocupar, pois já tinha ficado muito mais forte. O jovem pareceu duvidar, mas o espírito explicou que era óbvio que ele não sentiria a própria força sem usá-la de verdade. Além disso, a entidade revelou que já tinha tomado outras providências para garantir o sucesso dele. A promessa de um poder oculto estava ali, na palma de sua mão. A dúvida deu lugar à determinação. Ele estava pronto para a avaliação física. O espírito observou, satisfeito com a mudança de atitude do seu escolhido. O protagonista respondeu com um sorriso confiante, pronto para o que viesse pela frente. Só que, de repente, sua expressão mudou completamente. Algo inesperado pegou os dois de surpresa. O espírito então anunciou seu plano. Algo muito além da imaginação dele estava prestes a acontecer. A espada sagrada sorriu com confiança. O plano dele estava em andamento. O protagonista, no entanto, não parecia tão certo. A ansiedade era clara, apesar do sorriso forçado. A avaliação física da academia estava prestes a começar. Uma voz deu a ordem para que todos os alunos se alinhassem de acordo com seus números. O instrutor se preparou para iniciar o teste que definiria a classificação de cada um. Em meio aos outros, o protagonista se concentrou. Ele sabia o que o esperava. A vitória e a glória sempre iam para os nobres, que tinham acesso a treinamento e recursos especiais. A lembrança das derrotas passadas o assombrou. O espírito percebeu a hesitação e não gostou nada, e lá estava o principal motivo de sua frustração. Leon, o rival que ele nunca conseguiu superar. A primeira prova seria uma corrida de curta distância ao redor da pista. Percebendo a dúvida, a espada sagrada o lembrou que ele não estava mais sozinho. Era para confiar nele. O protagonista sentiu a energia fluir. A confiança do espírito era contagiante. O medo deu lugar à determinação. Ele estava pronto. Na linha de partida, todos se prepararam para o sinal. O instrutor deu a largada. A corrida havia começado. Com o sinal, o protagonista disparou. A energia da espada sagrada o impulsionou para a frente, deixando todos para trás. A velocidade dele era tão absurda que os outros alunos que assistiam ficaram completamente chocados. Até mesmo a garota loira, que sempre o desprezou, não conseguia acreditar no que estava vendo. Pela primeira vez, ele sentia o que era estar na liderança. Ninguém conseguia sequer chegar perto. A distância entre ele e os outros competidores só aumentava a cada segundo. Ele cruzou a linha de chegada com uma vantagem esmagadora, deixando o segundo colocado comendo poeira. A garota responsável por marcar o tempo confirmou o resultado. Era inacreditável. Ele não apenas venceu, como quebrou o recorde da academia. A plateia ficou sem palavras. Após o esforço sobre-humano, o jovem mal conseguia se manter em pé. Mas o instrutor se aproximou, desconfiado. O mestre disse que precisava confirmar algo e pediu permissão para testá-lo. Então, o instrutor infundiu uma pequena quantidade de sua aura no corpo do garoto. O protagonista entendeu o teste. Se ele tivesse aura, a energia do mestre seria repelida na hora, mas ele não tinha. O resultado foi claro. O instrutor confirmou que o jovem realmente não possuía aura alguma. Quando perguntado sobre seu treino, o protagonista apenas disse que focou nos fundamentos tentando disfarçar, mas a resposta não convenceu o instrutor. Nada daquilo fazia sentido. Como um garoto sem aura podia ser tão rápido? O protagonista tentou manter a pose, mas a atenção dos outros alunos o deixava nervoso. A desculpa dele não parecia convencer ninguém. A garota loira, em especial, não engoliu a história. Aquele olhar mostrava que ela não ia deixar isso passar batido. Longe dos outros, a espada sagrada apareceu ao lado dele, nada impressionada com a situação. O jovem, por outro lado, estava claramente em apuros. O espírito então começou a se gabar,
como se tudo estivesse correndo exatamente como planejado por ele. Deu um joinha, sinalizando que estava tudo bem, mas o protagonista continuava sem entender nada. Enquanto isso, o instrutor usou sua própria força para dar uma aula sobre poder físico para a turma. Ele explicou que a força não vinha apenas da aparência. O protagonista observava atentamente, tentando entender. Foi quando a espada sagrada começou a explicar o verdadeiro segredo: o sistema nervoso e a conexão dos neurônios com os músculos. O desenvolvimento dessas conexões era o que definia a verdadeira força que um corpo podia exercer. Era por isso que a força de alguém não dependia só do tamanho. A conexão entre mente e músculo era tudo. O protagonista ficou completamente perdido. Ele nunca tinha ouvido falar de nada parecido, nem mesmo na academia. A espada então revelou a verdade. A dor extrema que ele sentia nos treinos era o processo de desenvolver seu próprio sistema nervoso. O jovem explodiu de raiva. Ele gritou, perguntando por que a espada nunca tinha contado isso para ele antes. Só então ele percebeu que tinha gritado sozinho. Todos ao redor ficaram sem entender nada daquela cena. A espada explicou que, se ele soubesse o motivo da dor, não teria se esforçado tanto para fugir dela. Aquele desespero foi o que o fez dominar a técnica. A espada se gabava do resultado, mas o protagonista não conseguia engolir a manipulação que sofreu. Ele foi enganado e usado. A raiva começou a borbulhar por dentro, misturada com a humilhação. Sua fúria era tão visível que até o instrutor ficou tenso, sentindo a pressão no ar. Os outros alunos não entendiam nada, apenas viam o colega prestes a explodir sem motivo aparente. O jovem se virou para a espada, incrédulo com a atitude do espírito. Com a maior naturalidade do mundo, a espada disse que ele deveria era agradecer pelo favor. Aquilo foi o limite. O protagonista mal conseguia conter a vontade de esmagar aquele espírito debochado. Ele começou a duvidar seriamente da natureza daquela arma. Aquilo parecia mais uma espada demoníaca. Não era possível que a alma do grande herói Roderick fosse tão irritante. Enquanto isso, a atenção de todos se voltou para Leon, que acabava de quebrar o próprio recorde. O rival do protagonista cruzou a linha de chegada, mais uma vez provando ser o melhor de todos. Um sorriso de confiança que só aumentava a frustração do nosso herói. Mas o protagonista não se abalou. Ele tinha saído do 9º lugar e chegado ao 2º. O progresso era real. Ele foi até o quadro de avisos para ver o resultado com os próprios olhos. Cerrando o punho, ele sentiu a marca em sua mão. A competição estava longe de acabar. A imagem de Leon, sempre calmo e vitorioso, não saía da cabeça do protagonista. Ele precisava superar aquilo. Toda a sua frustração se concentrou na marca em sua mão. Ele usaria essa raiva para ficar mais forte. Naquela noite, em seu quarto, a conversa com o espírito começou. O espírito explicou que artes marciais sem aura eram apenas truques. Uma técnica só funcionaria na primeira vez, depois se tornaria fácil de contra-atacar. O pequeno fantasma continuou a lição com um ar de superioridade, o que só irritava o jovem. E para deixar o ponto bem claro, o espírito fez um gesto. Inesperado. O protagonista não acreditou no que via, mas então ele entendeu a mensagem. Uma espada forjada com esforço e tempo era o que realmente importava. A lição foi aprendida. Era hora de focar nos fundamentos, o verdadeiro caminho para o poder. O espírito o lembrou que, mesmo com uma técnica secreta, ele ainda estaria vulnerável. A memória da sua derrota para Leon era a prova disso. Apenas um truque não seria suficiente para vencê-lo. O espírito insistiu que um espadachim treinado como Leon não cairia na mesma armadilha 2 vezes. Leon sempre esteve à frente por causa de seus fundamentos sólidos, não por causa de habilidades especiais. Mas o espírito o lembrou de algo crucial. Agora, suas capacidades físicas estavam no mesmo nível que as de seu rival. O único problema era que o protagonista precisava de experiência em combate real, algo difícil de conseguir na academia. E como se o destino ouvisse, a experiência de combate veio até ele. Alguns nobres não gostaram de ver um plebeu em 2º lugar, e não demorou para o chamarem. O protagonista já sabia exatamente o que o esperava. Ele não demonstrou medo. Apenas o cansaço de lidar com gente daquele tipo.
No topo da escada, um pequeno grupo o aguardava, olhando-o de cima com desprezo. O broche em seus uniformes confirmava. Eram da classe nobre. E estavam muito ofendidos. Um deles explodiu, acusando o jovem de ter usado algum truque para enganar o instrutor. Para eles, era impossível um plebeu ter conseguido o segundo lugar de forma honesta. Mas o protagonista apenas debochou. Ele achava inacreditável que pessoas assim ainda existissem. A calma dele só serviu para irritar o grupo ainda mais. A nobreza perdeu a compostura. Ele percebeu que não adiantava conversar. Eles não queriam uma explicação, queriam uma desculpa para esmagá-lo. Foi quando o líder deles, Elmont, interveio. O segundo filho da poderosa família Bourbon. O protagonista o reconheceu na hora. Era o cara que ele tinha acabado de tirar do segundo lugar. Agora tudo fazia sentido. Aos olhos do jovem, eles não eram apenas estudantes. Eram uma ameaça real e unida contra ele. Elmont tentou justificar a intimidação como uma punição para restaurar a dignidade dos nobres. A proposta era resolver a questão com algumas lutas, supervisionadas por um instrutor. E sem esperar por uma resposta, o nobre começou a descer. O desafio estava feito. A espada sagrada não gostou nada da ideia. Mas para os outros nobres, a proposta de Elmont era exatamente o que eles queriam ouvir. Elmont se apresentou com um ar de superioridade, como se a vitória já estivesse garantida para ele. Com um sorriso confiante, ele formalizou a proposta. Algumas lutas sob a supervisão de um instrutor. Parecia um acordo justo. O protagonista e a espada sagrada trocaram um olhar. Eles sabiam que, de justo, aquela proposta não tinha nada. A frustração de Elmont vinha de longe. Ele não suportava a ideia de ser superado por um plebeu. Ver o protagonista em segundo lugar no pódio era uma humilhação que o nobre simplesmente não conseguia engolir. O desafio estava no ar. De um lado, a arrogância de um nobre. Do outro, a determinação de quem não tinha nada a perder. Para selar o acordo, Elmont estendeu a mão. Ele esperava que o protagonista aceitasse os seus termos sem questionar. O protagonista ponderou. A proposta era uma armadilha, mas recusar seria visto como covardia. E pedir ajuda a seu rival, Leon, era uma humilhação ainda maior. Então ele tomou uma decisão. Mas não era a que os nobres esperavam. A confiança de Elmont desapareceu na hora. O protagonista não ia jogar o jogo deles. Elmont não entendeu a recusa. Ele perguntou se o jovem estava afinal aceitando a proposta ou não. A resposta do protagonista veio sem palavras. Ele aceitou o desafio. Para os nobres, a armadilha estava montada. Uma proposta que o protagonista não poderia recusar. Mas pedir ajuda a Leon, seu rival, seria uma humilhação ainda maior. Ele não faria isso. Sozinho, cercado pelo desprezo dos outros, ele sabia que só tinha uma saída. Então, ele aceitou, mas com as suas próprias condições. Na multidão, um jovem observava tudo com atenção. Ele parecia entender o que estava em jogo. E ele percebeu algo diferente no jovem plebeu. Uma presença que ninguém esperava. A decisão estava tomada. Não havia mais volta. Ele exigiu que o instrutor Helmut supervisionasse o duelo. E que, se vencesse, ninguém mais questionaria suas habilidades. A condição era um teste. Uma provocação para ver se os nobres teriam coragem de aceitar. O nobre aceitou, um pouco decepcionado. Ele queria ter a liberdade de acabar com o protagonista sem regras. E o supervisor escolhido, o instrutor Helmut, não era alguém que pudesse ser enganado. Para o protagonista, aquilo não era um duelo. Era a chance de ganhar experiência de batalha real. O nobre ficou intrigado. Ele não esperava esse tipo de reação. O garoto era mais interessante do que parecia. Enquanto isso, o instrutor Helmut sentiu a orelha coçar. Alguém em algum lugar estava falando dele. Diante do jovem, o instrutor perguntou se ele precisava de uma demonstração, para facilitar as coisas. O protagonista se lembrou da expressão de seu oponente. Um ódio que ele não esqueceria tão cedo. De volta ao quarto, no entanto, o jovem parecia estranhamente tranquilo. Ele tinha um plano. Para a espada sagrada, a situação era perfeita. Aquela era uma ótima oportunidade para ganhar experiência de batalha real. O protagonista, porém,
tinha suas dúvidas. Ele questionou se conseguiria vencer um oponente daquele nível sem usar sua aura. O espírito então se ofereceu para mostrar algo que facilitaria as coisas. Ele estava confiante de que sua ajuda seria mais do que suficiente para resolver o problema. O jovem se preparou, determinado a entender e superar seus próprios limites. Com um estalar de dedos, a espada sagrada iniciou sua análise. Uma tela de status surgiu na frente do protagonista, e o espírito começou a explicar. A análise começou pelo oponente. O espírito calculou o limite de suas habilidades físicas sem o uso de aura. A conclusão era clara. Sem aura, o poder de Elmont era equivalente a um simples rank E. Ao ver a comparação lado a lado, o protagonista ficou surpreso. Seus próprios atributos físicos eram muito superiores. O espírito lembrou que Elmont, sendo filho de um conde, fortaleceu seu corpo com todo tipo de elixir caro. O protagonista refletiu sobre a diferença. Enquanto um deles usava dinheiro, o outro usava apenas... O treinamento do adversário não era nada comparado ao que o protagonista sofreu. Sem usar aura, o limite físico dele era um rank E com 99 pontos. Mas para o jovem, essa era uma barreira que podia ser superada. O esforço bruto, foi isso que ele usou. Treinou dia e noite, superando cada limite. Ele se forçou ao extremo, arrastando pesos que esmagariam qualquer um. Tudo isso com um único objetivo em mente: superar aqueles que o desprezaram. O espírito aproveitou para provocá-lo sobre seu apelido. Se não gostava, era só ficar mais forte. O jovem não disse nada, apenas aceitou o desafio em silêncio. Analisando a situação, ele reforçou sua determinação. Não havia como perder para alguém como Elmont. A espada sagrada concordou. A derrota não era uma opção. Com essa certeza, ele estava pronto. A memória da humilhação queimava dentro dele. Os sorrisos de Elmont e seu grupo eram o combustível. E então, o dia do confronto chegou. Ele caminhou pelos corredores do castelo, focado no que precisava fazer. No caminho, porém, uma figura inesperada o interrompeu. O homem o chamou pelo nome, comentando que ele parecia ter mudado bastante no último mês. O jovem o encarou de volta, sem demonstrar qualquer hesitação. O homem então deu uma ordem surpreendente. Era para o jovem ensinar uma lição àqueles idiotas. Leon aceitou a ordem com um sorriso. Era a chance que ele esperava para resolver as coisas. O instrutor o dispensou com um gesto de confiança, claramente ficando do lado do jovem. Mas sua expressão mudou logo em seguida. Ele não estava para brincadeira. O sorriso de Leon também sumiu. O momento da verdade havia chegado. Com isso, o instrutor os levou para a arena de treinamento, onde uma pequena multidão já se formava. Leon então entrou no campo de duelo. Todos os olhos estavam sobre ele. E do outro lado, seu adversário já o aguardava. Era Jeff Heinrich. O sorriso arrogante dele deixava claro o que pensava de Leon. O nobre agia como se a vitória já estivesse garantida. Jeff não se conteve, acusando Leon de agir como se as regras não se aplicassem a ele. O instrutor interveio, colocando-se entre os dois para oficializar o duelo. Nome e honra estavam em jogo. Ele perguntou a Jeff qual era sua condição. O nobre exigiu que Leon admitisse seus supostos crimes. Para Jeff, a vitória significava humilhar o plebeu e reafirmar seu status. Mas Leon tinha outros planos. Quando questionado, seu pedido foi simples: que aquela fosse a última vez que Jeff o incomodaria. Com as condições aceitas, o instrutor deu o sinal. O duelo começou. De um lado, Jeff Heinrich, o nobre confiante. Do outro, Leon, o plebeu misterioso. Na plateia, a tensão era visível. Alguns pareciam genuinamente preocupados com o resultado. Leon analisou a postura do oponente. Ele previu o ataque. Um corte diagonal, simples e direto. O nobre, no entanto, não fazia ideia de que estava sendo completamente lido. Jeff partiu para cima. Em sua mente, ele zombava da lentidão de Leon, certo de sua vitória esmagadora. Ele desferiu o golpe com toda a força, buscando a humilhação do adversário. Leon, no entanto, esperou calmamente pelo ataque. Ele já sabia exatamente o que fazer. No momento em que as espadas estavam prestes a se cruzar,
A verdadeira velocidade foi revelada. Em um piscar de olhos, Jeff foi arremessado para longe. O duelo tinha acabado. Os espectadores ficaram em choque. Ninguém esperava que o nobre fosse derrotado com um único e humilhante golpe. Longe dali, uma conversa particular deixava alguém completamente sem graça, com o rosto corado. De volta à arena, o oponente do protagonista sentia o peso da derrota. Ele mal conseguia ficar de pé. O jovem herói também parecia surpreso com o resultado. Talvez ele não esperasse vencer tão rápido. E então, o cavaleiro caiu. A espada de madeira rolou para o lado. Fim de luta. A derrota doeu mais do que o golpe. A humilhação era visível em suas lágrimas de frustração. Mas ele não era do tipo que desistia. Trêmulo, ele se forçou a ficar de pé mais uma vez. Com um grito de fúria, o cavaleiro deixou claro que não aceitaria aquele resultado de jeito nenhum. O instrutor observava a cena com atenção, enquanto o protagonista mantinha a calma, quase como se esperasse por isso. A teimosia do cavaleiro era tão absurda que deixou até o instrutor chocado e sem palavras. Ele gritou que foi apenas um golpe de sorte e que ele havia cometido um erro. A luta não tinha acabado. Desta vez, ele não iria se segurar. Uma aura de poder começou a emanar de sua espada. A mudança repentina surpreendeu o protagonista. Mas o espírito ao seu lado parecia achar tudo muito divertido. O oponente se preparou para atacar novamente, agora com força total. Nosso herói e seu parceiro se posicionaram. A verdadeira luta começaria agora. Ele estava pronto. Se o oponente queria levar a sério, ele também levaria. O adversário avançou com um sorriso confiante, pronto para mostrar seu verdadeiro poder. Enquanto o jovem se assustava, o espírito da espada explicou que o oponente era lento. Seus movimentos podiam ser lidos. Com essa nova percepção, o protagonista se preparou para o que vinha a seguir. O espírito reforçou a ideia. Ao entender os movimentos iniciais, ele seria capaz de prever todo o resto. O adversário saltou, desferindo um golpe com toda a sua fúria. Mas o protagonista conseguiu bloquear o ataque. Ele se manteve firme, defendendo o golpe com precisão. Naquele instante, seus olhos brilharam. O mundo ao redor pareceu desacelerar. Cada movimento do oponente, cada finta, ficou claro como o dia. O espírito da espada observava, satisfeito com o progresso do seu parceiro. Agora não era mais só defesa. Era hora de contra-atacar. O jovem repeliu o golpe com força, surpreendendo seu adversário. Mesmo sob pressão, ele aguentou firme o impacto. O protagonista encarou o oponente que não acreditava no que via. Furioso, o adversário gritou que ele deveria tê-lo finalizado quando teve a chance. Leon viu a fúria nos olhos do oponente. A brecha que ele esperava finalmente tinha aparecido. Sem hesitar, ele avançou. O primeiro golpe testou a defesa de Elmont, que mal conseguiu segurar o impacto. A força do ataque o empurrou para trás. Elmont percebeu que havia subestimado seu adversário. Em um ato de desespero, ele tentou um chute baixo, mas Leon já previa o movimento e se esquivou. A frustração tomou conta de Elmont. Ele estava sendo superado e não conseguia aceitar. O golpe seguinte passou de raspão. Por um triz, Leon escapou de um corte sério. O ataque falhou. Exausto e desequilibrado, Elmont sentiu o corpo pesar. A humilhação era demais. Ele se recusava a aceitar a derrota daquele jeito. Então, decidiu apostar tudo em um último golpe desesperado. Uma onda de energia foi disparada. Era o ataque mais forte de Elmont, sua última cartada. Mas Leon já tinha visto aquele tipo de desespero antes. Ele se lembrou do que lhe foi dito. O resultado seria o mesmo. O golpe final não adiantou. Agora, no chão e sem forças, Elmont encarava a própria derrota. A vitória foi comemorada por seus companheiros. Leon finalmente provou seu valor. Na plateia, a performance impressionou a todos, que assistiam maravilhados. Mas para alguns, a vitória de um plebeu era inaceitável. A surpresa se misturou com puro desprezo. Naquela noite, as consequências da vitória de Leon começaram a se desenrolar. Alguns comemoraram a derrota de Elmont, celebrando de forma exagerada e barulhenta. Enquanto isso, o cavaleiro derrotado encarava a humilhação de sua falha.
Mas a comemoração não durou muito. A alegria deles foi interrompida por uma visita nada amigável. Longe dali, o protagonista se preparava para o seu próprio desafio, com uma confiança renovada. A espada sagrada, no entanto, não parecia tão otimista com o plano arriscado do jovem. Mesmo assim, ele não hesitou. Era hora de entrar na arena e enfrentar o próximo oponente. Ao entrar, o protagonista se deparou com seu adversário. O oponente liberou sua aura, deixando claro que não seria um inimigo fácil. O protagonista analisou o status do inimigo. Ele seria o teste perfeito para suas novas habilidades. O instrutor deu as últimas orientações antes do início do combate. Ele sabia que era mais fraco em termos de aura. Um confronto direto seria perigoso. A tensão entre os dois cresceu. O adversário o encarou com puro ódio. O oponente sorriu, certo de que esmagaria o protagonista sem qualquer dificuldade. Mas o nosso herói permaneceu calmo. Ele já tinha uma estratégia para lidar com a força bruta do inimigo. O protagonista não estava nem um pouco intimidado. Um plano já estava em movimento. O adversário, por outro lado, não conseguia esconder o desprezo. A audácia do plebeu era um insulto. Na plateia, a reação era mista. Havia preocupação, mas também um certo tédio no ar. E então, o combate começou. O protagonista assumiu sua postura de ataque. Seu oponente respondeu na mesma moeda, imbuindo sua espada com uma aura poderosa. Nosso herói analisou o poder do inimigo. A diferença de força era óbvia, mas então, o adversário fez uma proposta inesperada. Ele reconheceu que o jovem não era um plebeu qualquer. A velocidade do ataque o pegou de surpresa. A diferença entre eles era grande demais. Ele sentiu a pressão do golpe. Manter a defesa era quase impossível. O adversário lançou uma sequência de golpes, forçando o protagonista a recuar. Mesmo ferido, ele não se abalou. A determinação em seu olhar era clara. Vendo sua resistência, o oponente fez sua oferta. Se o jovem se juntasse a ele, tudo seria esquecido. A resposta do protagonista veio sem palavras. Ele não iria se curvar. O adversário apenas sorriu com superioridade, achando a coragem do jovem patética. A oferta se transformou em zombaria. Ele o acusou de ser arrogante, dizendo que sua habilidade era inútil. A ofensa do adversário atingiu um nervo. Chamar sua técnica de inútil foi o estopim. O adversário sorriu com desprezo, certo de que a provocação tinha funcionado. Chega de conversa. O protagonista partiu para o ataque com tudo que tinha. A troca de golpes foi feroz e veloz, ecoando por toda essa arena. Mas o sorriso de desprezo sumiu. O protagonista finalmente conseguiu feri-lo. Ser ferido por alguém que ele considerava um lixo foi a maior das humilhações. A fúria o consumiu. A calma do protagonista era a prova de que tudo corria como o planejado. Enquanto isso, a espada sagrada observava a luta com um claro ar de tédio. A reação da espada deixou o jovem um pouco nervoso. Ele não estava impressionando seu mestre, mas o tédio virou fúria. A espada se lembrou que o adversário chamou a técnica dela de inútil, e o protagonista percebe. Aquele ser mau podia acreditar na audácia. Um mero fracote teve a coragem de chamar sua técnica de inútil. Aquele insulto não seria esquecido. O protagonista sentiu um calafrio na espinha. Talvez insultar um ser poderoso não tenha sido a melhor das ideias. Ele tentou manter a pose, mas o desespero já era evidente. A entidade então relembrou uma verdade universal. Em 10 anos, até mesmo os rios e as montanhas mudam de lugar. O tempo transforma tudo. A entidade, no entanto, foi pega de surpresa. Um humano surgiu, transbordando uma energia que não fazia sentido, e o ser se perguntou de onde vinha todo aquele vigor. Apesar do medo, o protagonista não recuou. O nervosismo era visível, mas a decisão de lutar já estava tomada. Nisso, Leon apareceu, furioso. Ele deixou claro que a ofensa ao seu mestre seria paga com violência. E ele parecia estar gostando muito da ideia. Mesmo com a espada sagrada em pânico ao seu lado, o jovem aceitou o desafio. Ele prometeu causar o máximo de estrago possível. O protagonista empunhou sua espada de madeira, pronto para o combate. Leon sentiu a pressão. A determinação do seu oponente era algo que ele não esperava. A luta começou.
O protagonista avançou com uma força surpreendente, colocando Leon na defensiva. Leon sentiu o peso de cada golpe. Ele sabia que estava sendo pressionado. Os espectadores ficaram chocados. Ninguém esperava que o protagonista estivesse levando a melhor. Até mesmo os nobres que assistiam mal podiam acreditar no que viam. O jovem lutava com tudo, usando sua técnica para compensar a falta de força e velocidade. A plateia estava impressionada com a habilidade que ele demonstrava. Leon gritou, frustrado com a persistência do adversário. Ele mandou que o jovem simplesmente desistisse e caísse no chão. Mas o protagonista não se abalou. Ele estava usando a técnica do herói Roderick para antecipar cada movimento. Ele focou sua mente, ampliando sua percepção até que o adversário parecesse se mover em câmera lenta. Com a mente focada, o protagonista viu o ataque de Leon se aproximando em câmera lenta. Ele se preparou para o contra-ataque, antecipando cada movimento do adversário. Para o jovem, o mundo ao redor se transformou. Cada golpe de Leon era lento e previsível, como se estivessem lutando debaixo d'água. O príncipe atacou com força, mas o protagonista se esquivou com precisão. Leon não conseguia acreditar. Como ele estava fazendo aquilo sem usar nenhuma aura. A frustração do príncipe crescia a cada segundo. Ele estava sendo forçado a levar a sério um oponente que havia subestimado completamente. Os espectadores mal podiam acreditar no que viam. Aquilo era um nível de esgrima impressionante. De repente, Leon abriu um sorriso sinistro. O protagonista percebeu na hora. O primeiro golpe tinha sido apenas uma isca. Agora vinha o ataque de verdade. Uma técnica que ele não poderia simplesmente bloquear. O jovem ativou sua visão, traçando a trajetória da espada inimiga. Ele viu exatamente onde o golpe ia pegar. Não havia como desviar. Mesmo que tentasse, o ataque quebraria suas costelas e a luta acabaria ali. Leon desferiu o golpe que o protagonista já esperava. Uma técnica feita para punir qualquer tentativa de esquiva. O jovem sabia que não podia desviar. Então, ele tomou uma decisão drástica. Ele se preparou para o impacto, aceitando a dor como o preço a pagar. Em vez de fugir, ele avançou, escolhendo exatamente onde o golpe de Leon iria acertar. Leon tinha certeza da vitória. Para ele, a luta já estava decidida. O protagonista travou os dentes, recebendo o ataque de frente. Um sorriso de satisfação surgiu no rosto de Leon, certo de que tinha vencido. O impacto foi brutal, quebrando suas costelas exatamente como ele previu. Mas a dor não importava. Aquele sacrifício abriu a brecha que ele precisava. Ele aguentou a dor excruciante. Perder? Jamais! A recusa em aceitar a derrota explodiu em poder. A força era tanta que o chão sob seus pés começou a rachar. E então, veio o contra-ataque. Um golpe que Leon jamais esperaria. O príncipe ficou em pânico, sem entender como ele podia revidar daquele jeito. O golpe do protagonista acertou em cheio, estraçalhando a armadura no braço de Leon. O sacrifício valeu a pena. O golpe pegou Leon de surpresa. A dor foi imediata, mas o choque de ser atingido foi ainda maior. A humilhação de ser ferido por um plebeu doeu mais do que o próprio ferimento. Ele percebeu que seu braço esquerdo estava praticamente inutilizado. A luta tinha virado 1 contra 2. Na plateia, a preocupação era visível. Com um braço a menos, a desvantagem de Leon era clara para todos. Mas o príncipe não se abalou. Ele já tinha um plano: desgastar e quebrar a espada de madeira do oponente. E a estratégia funcionou. A durabilidade da espada do protagonista finalmente chegou ao seu limite. Com a arma do inimigo quebrada, Leon partiu para o ataque final, mesmo com apenas um braço. Só que o protagonista estava pronto. Ele desviou o golpe com facilidade e desarmou o príncipe no processo. Para Leon, tudo correu como o esperado. Sem a espada, seu oponente não tinha mais como lutar. Tarde demais, ele percebeu que estava completamente enganado. O protagonista avançou e desferiu um golpe limpo no peito de Leon, encerrando o duelo de uma vez por todas. A plateia explodiu em comemoração. A vitória do azarão foi um espetáculo para todos, e assim, o resultado foi selado. O protagonista finalmente conseguiu sua tão esperada vitória contra o príncipe. Até mesmo a espada sagrada,
em sua forma de espírito, comemorou o progresso de seu mestre. De longe, um observador misterioso assistia a tudo. Ele notou que Leon já havia começado a despertar o poder conhecido como Axel. Após a vitória, a espada sagrada começou a explicar o que realmente aconteceu durante a luta. O protagonista ouvia, ainda processando o resultado. O espírito parecia se divertir com a revelação, explicando que a situação era bem mais complexa do que o jovem imaginava. O protagonista ficou confuso. Ele questionou como seu corpo aguentou uma força tão grande, já que ele se sentia perfeitamente normal. Enquanto isso, o observador misterioso contava os dentes que Leon perdeu na luta. Ele ficou impressionado com a força bruta do golpe. A espada sagrada então revelou o segredo. A resposta para tudo aquilo estava na aura. O espírito explicou que a técnica Axel normalmente só podia ser usada por quem já dominava a aura, pois ela protegia o corpo da força excessiva. Mas o protagonista era diferente. Ele conseguiu usar Axel antes mesmo de despertar sua própria aura. A espada lembrou que ele usou esse poder instintivamente, focando toda a força apenas em suas pernas para se mover mais rápido. Mesmo sendo uma execução imperfeita, o feito foi impressionante. Ele superou seus próprios limites na base da pura força de vontade. A revelação o atingiu como um raio. Ele possuía um poder que nem sabia que existia. A técnica completa, no entanto, exigia o uso do corpo inteiro, distribuindo a energia de forma controlada. O protagonista ouvia em silêncio, começando a entender a dimensão do seu poder e o risco que correu sem saber. A prova do perigo estava no chão rachado sob seus pés. Se ele tivesse usado o corpo todo, o resultado teria sido desastroso. Usar apenas as pernas para um movimento tão poderoso foi o que o salvou. Uma imprudência genial. A espada o avisou para não usar Axel de novo até aprender aura, senão a próxima vez seria fatal. Mas por hora, a única consequência seria uma baita dor muscular. O protagonista não pareceu levar o aviso a sério. Afinal, era só uma dor muscular. A espada sagrada, no entanto, sabia exatamente o que estava por vir. O espírito explicou que ele deveria se sentir sortudo. Aquela dor era o preço mínimo por usar um poder tão perigoso sem o devido preparo. De repente, uma dor elétrica percorreu cada fibra do seu corpo. Ele sentiu como se todos os seus músculos estivessem sendo rasgados de uma só vez. A agonia era tanta que ele desabou no chão completamente incapacitado. A dor se concentrou justamente nas pernas, onde ele forçou a técnica. Uma lição brutal sobre os limites do próprio corpo. Mas mesmo em meio ao sofrimento, a determinação em seu olhar não vacilou. Ele iria suportar. Algum tempo depois, na academia, as coisas haviam mudado. O protagonista agora caminhava pelos corredores com um novo uniforme, e todos os olhos estavam sobre ele. Os rumores sobre sua vitória e sua suposta origem nobre se espalharam como fogo. Ele podia sentir os cochichos por toda parte, uma atenção que ele nunca quis. Apesar da pressão, ele se manteve firme, ignorando os boatos. Ele sabia bem a origem das fofocas. Os nobres que ele derrotou estavam inventando desculpas para a própria humilhação. Até que uma voz o interrompeu, questionando por que ele não estava na aula de alquimia. A voz o pegou de surpresa. Era alguém que ele não esperava encontrar ali. Parada na sua frente, estava Chloe. Ela o encarou dizendo que ele parecia diferente. Tinha notado que ele andava evitando e arrumando briga com os nobres. O protagonista ficou sem reação. Ela estava certa. Ele tinha se afastado. Chloe explicou que não matou aula só para vê-lo. O professor de alquimia ficou doente, e ela veio porque estava genuinamente preocupada. Ouvir aquilo o fez perceber há quanto tempo não conversavam de verdade. Enquanto ela falava, tudo ficou claro para ele. O ciúme que sentia de Leon, e o complexo de inferioridade que o fez se afastar de todo mundo. Ele tinha odiado o mundo por não recompensar seu esforço, e se culpou por isso. Mas a preocupação dela o fez enxergar as coisas de outra forma. O jovem finalmente entendeu os próprios sentimentos que ele tanto ignorou. Uma nova determinação tomou conta dele. Chloe o lembrou de todas as lutas e da confusão que ele causou na academia. Ele apenas sorriu. Sabia que ela tinha razão em se preocupar. Então,
ela o desafiou. Deu a ele uma chance de provar que os rumores e suas ações tinham um propósito. Após o desafio de Chloe, Leon se virou e foi embora, deixando-a sem uma resposta. A conversa o fez lembrar de um tempo sombrio. Um tempo de pura frustração, onde tudo que ele tinha era uma espada de madeira quebrada. A impotência daquele momento ainda queimava em sua memória. Até que no fundo do poço, uma luz o encontrou, mudando seu destino para sempre. Era a espada mágica, Elcid. Ela o escolheu e o tirou de um desespero sem fim, dando a ele uma nova chance. De volta ao presente, Chloe continuou, dizendo que os rumores sobre uma espada mágica eram obviamente um exagero. Mas então, ela percebeu a reação dele àquelas palavras. Para Leon, diminuir a importância da espada foi um insulto. Ela não era um exagero, era tudo para ele. Chloe ficou chocada. Ela não entendeu por que ele começou a chorar de repente. A garota tentou se explicar, dizendo que era apenas o que as pessoas andavam falando. Mas Leon só conseguia pensar em Elcid, na sua personalidade difícil, mas que, mesmo assim, o salvou. Chloe ficou completamente sem reação, sem saber o que fazer ou dizer. O jovem se lembrou da promessa que fez, de que ficaria mais forte com a ajuda de sua espada. Enquanto isso, em outro lugar, o príncipe Leon não parecia nem um pouco preocupado com os dramas da academia. Leon, por outro lado, se lembrava do protagonista com puro nojo. Aquele plebeu era simplesmente intragável. Enquanto isso, a espada sagrada tentava ajudar o jovem a se recuperar, mesmo que com pouca energia. Mas o protagonista não precisava de cura. Ele precisava de um propósito. E parecia que, finalmente, tinha encontrado um. A dúvida tinha sumido de seus olhos. Ele aceitou seu destino e o poder da espada sagrada. A partir daquele momento, não haveria mais volta. Chloe percebeu a mudança no ar. Aquele não era mais o mesmo garoto de antes. Mas a lembrança de Leon mudou. Talvez aquele garoto tivesse algum uso, afinal de contas. Sim. Talvez ele fosse a peça que faltava no seu grande jogo. Com a decisão do jovem finalmente tomada, a espada sagrada se preparou para o próximo passo. O espírito finalmente o considerou digno. Agora, o verdadeiro treinamento poderia começar. A intensidade daquele momento, no entanto, deixou os dois jovens completamente apavorados. Mais tarde, Chloe fez um pedido. Ela queria que ele tentasse conversar com Leon de vez em quando. Ela explicou que, por ser honesto, o protagonista era o único que poderia se dar bem com o príncipe. Mesmo relutante, o jovem concordou que faria o que pudesse para ajudar. A resposta dele trouxe um alívio imenso para Chloe. Talvez as coisas pudessem finalmente começar a mudar. A conversa com Chloe trouxe à tona a lembrança de uma garota do passado, alguém que ele não via há muito tempo. Era uma memória de um dia ensolarado, um momento que ele guardava como uma promessa, mas a realidade era outra. O rosto que dominava seus pensamentos agora era o de seu rival, Leon. As palavras da garota ainda ecoavam, um incentivo para que ele nunca desistisse de seus objetivos. E essa lembrança foi o suficiente para renovar suas forças. Ele tinha um motivo para continuar, mas a noite foi longa. A ansiedade sobre o confronto com Leon não o deixava descansar. Ao amanhecer, a dúvida deu lugar à certeza. Ele sabia exatamente o que precisava fazer. Enquanto isso, em outro lugar, Leon também parecia pensativo, observando a noite da sacada. O príncipe também se preparava para o que estava por vir, ciente do desafio que o aguardava. O treinamento do protagonista começou. Sua técnica era tão poderosa que a espada de madeira se partiu. Ele colocou toda a sua energia no treino, exausto, mas sem qualquer intenção de parar. A espada sagrada o lembrou do quão forte Leon era, questionando se ver o status do rival o havia abalado. Mas o jovem não se deixou intimidar. Ele sabia que Leon era forte, mas não invencível. O treinamento continuou, e Leon apareceu para um confronto direto. A diferença de nível ficou clara. Cada golpe do príncipe era preciso e pesado. O protagonista sentiu na pele o poder de um verdadeiro gênio. A espada sagrada parecia se divertir com a situação, deixando o protagonista completamente constrangido com o resultado do confronto. O jovem explodiu,
reclamando que os conselhos da espada não ajudavam em nada contra um oponente daquele nível. E por falar em Leon, o próprio apareceu, interrompendo seu lanche ao ouvir seu nome ser chamado no meio da discussão. O protagonista então reavaliou os status do rival. A diferença de poder era óbvia, mas ele precisava encontrar uma brecha. A realidade do desafio pesou sobre ele. A espada sagrada então o lembrou que aquela luta poderia ser o ponto de virada de sua vida. O jovem entendeu o que estava em jogo. A derrota não era mais uma opção. Era exatamente essa a atitude que a espada sagrada esperava ver. O verdadeiro teste estava apenas começando. Ele respirou fundo, aceitando a pressão. Um leve sorriso mostrou que estava pronto para o que viesse a seguir. Com a espada de madeira quebrada em mãos, ele encarou a derrota. A questão agora era: o que fazer a partir dali? Desistir não passava pela sua cabeça. Ele só precisava de um novo plano, uma nova abordagem para o combate. A espada sagrada observava atentamente, medindo a real determinação do seu portador naquele momento decisivo. A entidade então começou a explicar que havia um motivo para tudo aquilo ser tão difícil desde o início. Para dar ênfase, a espada se agigantou, mostrando uma presença esmagadora para testar os nervos do garoto. Mas tudo não passava de uma brincadeira. A espada o chamou de medroso, dizendo que só queria deixar as coisas mais dramáticas. A brincadeira acabou. A espada sagrada prometeu que se ele vencesse Leon, explicaria absolutamente tudo. O protagonista estava exausto, mas a determinação em seu olhar era inabalável. Ele treinou incansavelmente, do nascer ao pôr do sol, dia após dia. O tempo passou, as estações mudaram e uma noite de tempestade chegou. Longe dali, em uma mansão, um jovem príncipe observava a chuva enquanto Sir Gilbert lia um relatório. O documento confirmava o que Gilbert antes duvidava. O progresso do protagonista era real. O príncipe então se virou com um leve sorriso. Ele tinha um pedido a fazer. Com o relatório em mãos, ele revelou sua intenção para Sir Gilbert. Ele queria que o protagonista, o jovem que não podia usar aura, se tornasse seu cavaleiro pessoal. A proposta era ousada, e o príncipe parecia estar arriscando tudo nela. Sir Gilbert ficou chocado. Aquele pedido mudaria completamente o futuro de todos. O príncipe declarou que o destino estava a seu favor, preparando o palco para a luta. Sua convicção era absoluta. Ele não aceitaria um não como resposta. Enquanto isso, no local do duelo, uma figura chegava pontualmente para observar. A chuva forte marcava o início do evento que todos esperavam. O local do duelo era uma fortaleza antiga, castigada por uma forte tempestade. O palco estava montado. O protagonista caminhou pelos corredores, indo em direção ao seu destino. Ele parecia estranhamente confiante, como se tivesse um plano que ninguém mais conhecia. Um lutador o aguardava e comentou que o lugar estava quieto, a pedido de Leon. O homem explicou que, apesar de não ter audiência, haveria um observador especial para a luta. A espada sagrada sussurrou que o oponente só queria humilhá-lo publicamente, mas o jovem não pareceu se importar. O lutador continuou, deixando o protagonista curioso sobre quem seria essa pessoa misteriosa. A simples possibilidade já o deixou apreensivo. A espada sagrada então sugeriu que provavelmente era Chloe. O nome o deixou tenso. O protagonista entrou em pânico com a revelação, enquanto o espírito parecia se divertir com a situação. A espada então explicou o verdadeiro plano, como o príncipe Leon achava que o protagonista gostava dela. Leon pretendia usar essa luta para atrair a atenção de Chloe para si, uma velha tática de disputa por poder e afeto. O plano do príncipe era complexo e visava muito mais do que uma simples vitória no campo de batalha. Ao entender que estava sendo usado como um peão, a raiva tomou conta do protagonista. Ele se lembrou de um tempo mais simples ao lado de Leon, muito antes de tudo se tornar um jogo de manipulação. Para Leon, aquilo era só uma técnica política, um jogo de poder onde ele via os outros como peças, não como pessoas. Mas em vez de se sentir usado, o protagonista sentiu uma nova confiança. Ele decidiu que ia entrar nesse jogo. A imagem de Leon se aproximando de Chloe veio à sua mente, o centro de toda a manipulação. A própria Chloe sentiu que Leon tinha passado dos limites. Aquilo era algo que ele nunca deveria ter feito.
E o protagonista decidiu ali mesmo. Ele ia ensinar uma lição para aquele tolo. A decisão estava tomada. Leon, por outro lado, continuava confiante em seu plano. Ele acreditava que tinha o protagonista em suas mãos, como uma marionete. Só que a marionete estava prestes a se rebelar. A raiva dele era palpável. Com a espada sagrada ao seu lado, ele seguiu em frente. Era hora de encarar o seu oponente. O palco para o confronto já estava montado. O lutador e Leon já o esperavam. Leon observava com um ar de superioridade, certo de que seu plano funcionaria perfeitamente. Mas o protagonista estava mais focado do que nunca. Em questão de concentração, ele não iria perder. Leon então se virou para o protagonista, mas não para provocá-lo. Desta vez, ele queria propor algo. Ele explicou que, para a luta ser justa, usaria um item especial para suprimir sua própria aura. Pela primeira vez, Leon parecia totalmente sério, abandonando seu jeito arrogante de sempre. O protagonista aceitou o desafio em silêncio. Em termos de foco e concentração, ele sabia que não perderia. Leon então se preparou para o que viria a seguir, deixando o jovem tenso com a situação. Do seu bolso, ele tirou um pequeno frasco com uma pílula, e sem hesitar, ele a engoliu na frente de todos. O protagonista ficou chocado. Ele não esperava que Leon levasse aquele duelo tão a sério. Com um sorriso, Leon confirmou que a pílula suprimiria qualquer poder extra, garantindo um combate limpo. Mas o nosso herói sabia a verdade. Mesmo com essa desvantagem, ele não duraria 30 segundos se lutasse de forma descuidada. Ele agarrou sua espada com força. Leon fez o mesmo, pegando a sua. Os dois se posicionaram, um de frente para o outro. Com a espada em mãos, Leon estava pronto para o combate. O protagonista também. A lição que ele queria ensinar a Leon estava prestes a começar. O instrutor deu o sinal, e o duelo finalmente começou. O primeiro golpe foi imediato. A troca de ataques foi tão rápida que mal dava para acompanhar. O protagonista sentiu a pressão na mesma hora. Leon era muito mais forte do que ele imaginava. E o príncipe lutava com uma confiança assustadora, mesmo sem usar sua aura. O jovem usava suas melhores técnicas, mas não conseguia prever os movimentos de Leon completamente. Apenas se defender não ia funcionar. Ele não aguentaria por muito tempo. Leon, por outro lado, parecia nem estar se esforçando. Foi quando o protagonista entendeu. Ele teria que usar toda a experiência que acumulou para compensar. A estratégia precisava mudar. Sua postura se alterou e o contra-ataque começou. Quem assistia de fora ficou chocado. O protagonista estava evoluindo no meio da luta. Pela primeira vez, Leon pareceu surpreso com o que via. O jovem não estava mais apenas na defensiva. Agora, ele estava no mesmo nível. Sem aura, era uma pura batalha de esgrima. Uma luta entre dois monstros da espada. O som das espadas ecoava. A batalha de esgrima pura continuava em um ritmo alucinante. Os instrutores que assistiam mal podiam acreditar no que viam. O nível de habilidade dos dois, mesmo sem aura, era simplesmente monstruoso. A velocidade era tanta que os movimentos eram quase invisíveis a olho nu. Mas o protagonista estava se divertindo. Ele finalmente tinha a luta que tanto esperou. Leon, por outro lado, mantinha sua expressão séria, tentando entender a mudança. Ele não esperava que seu oponente pudesse acompanhá-lo nesse nível. O supervisor observava atentamente, notando que o protagonista não estava apenas se defendendo. O jovem se preparou para um novo ataque, concentrando toda a sua força. Leon respondeu com um golpe poderoso, tentando acabar com aquilo. Mas o protagonista defendeu o ataque com perfeição. E naquele exato momento, ele viu a abertura que estava esperando. O impacto do choque entre as espadas jogou os dois para trás. A armadura do protagonista sofreu um pequeno dano com a força do golpe. Foi então que Leon percebeu. Ele havia caído em uma armadilha. A armadilha estava armada. O protagonista não perdeu tempo e se preparou para o próximo movimento. Leon finalmente entendeu. O plano do seu oponente era arrastar a luta, transformando-a numa batalha de pura resistência desde o início. Ele tinha sido completamente enganado. Sem dar tempo para Leon processar, o protagonista avançou com tudo, explorando a abertura que ele mesmo criou.
O ritmo implacável começou a pesar sobre Leon. A fadiga era exatamente o que o protagonista queria. O cansaço também atingia nosso herói, mas para ele, era um sinal de que o plano estava funcionando perfeitamente. 3 anos de treinamento se resumiram àquele momento. A lição que ele tanto queria ensinar estava prestes a ser aplicada.